Esse caixinho um pouquinho para cá. Estão me ouvindo bem? Tá ótimo. Beleza. Espera que agora eu não estou me vendo aqui. Bom, não preciso me ver, né? Vamos lá. Bom, então vamos falar sobre patologia cervical na gestação. Eu procurei fazer um apanhado das situações mais frequentes, né? De uma forma, de uma abordagem mais prática, tentando pegar todas as situações em que a gente pode se ver diante no pré-natal de uma paciente. Então, vamos falar um pouquinho do vírus, né? Até porque a história natural dele muda muito pouco, na gestação, apesar de muitas pessoas acharem que ele tem um comportamento totalmente diferente da gestação, e não é isso que acontece. Então, atualmente, a infecção pelo HPV é a infecção sexualmente transmissível mais frequente no mundo, né? A mais comum entre adultos jovens sexualmente ativos. 50% dos casos ocorrem entre mulheres de 15 a 25 anos. A prevalência estimada em mulheres jovens varia entre 27% e 46%. O HPV está presente em 40% das mulheres com idade abaixo de 35 anos. E 80% das mulheres infectadas são assintomáticas. Bom, então eu estou falando de uma faixa etária em que é a faixa etária também em que a gente vê a grande parte das gestações. A probabilidade de uma mulher de 50 anos ter sido infectada com HPV ao longo da vida é em torno de 70% a 80%. Então, é difícil escapar. O HPV está presente em mais de 90% dos casos de câncer de colo do útero. Essa neoplasia é a segunda causa de morte em mulheres em todo o mundo ainda. No Brasil, a Organização Mundial de Saúde estima que 685 mil pessoas entre a população sexualmente ativa são infectadas pelo HPV a cada ano. Qual é o nosso grande alvo, né, nessa luta? Não é a infecção pelo HPV. Né? Não me interessa identificar quem tem o vírus ou não. Né? O nosso grande alvo é o câncer de colo do útero. Então, esse é o primeiro princípio que a gente tem que ter na cabeça, tanto no manejo de uma mulher não grávida, como um manejo de uma gestante, que é uma situação mais delicada ainda. Né? Então, a gente não tem que se preocupar em ficar focado em que alteração cervical que ela tem, alteração menor, se ela tem o vírus, se ela não tem. O que a gente quer é evitar que as mulheres morram de câncer de colo do útero. É a quarta causa de morte em mulheres por câncer no Brasil. O INCA estimou para 2020 16.590 casos novos, 6.526 mortes, tirando o câncer de pele não melanoma, é a terceira neoplasia, tumor, né, mais frequente na população feminina. Ou seja, o que eu estou dizendo é que, apesar da gente saber qual é o fator necessário para essa neoplasia, ter uma vacina eficaz contra a infecção dos principais tipos que causam o câncer ainda é um grave problema de saúde pública no nosso país e no resto do mundo. 100%, o HPV é responsável por 100% dos casos de NIC3 e câncer de colo do útero. Está envolvido em 40% a 50% dos cânceres vaginais e vulvares também, 50% dos cânceres penianos e 90% dos cânceres anais. Então, como eu já disse, é o principal fator etiológico do câncer de colo do útero. É uma causa necessária, né? O que a gente tem a nosso favor, apesar de ser uma infecção tão prevalente, tão frequente, é que a maioria das infecções por esse vírus é transitória, sendo combatida espontaneamente pelo nosso sistema imune. A mediana de tempo de eliminação do vírus é em torno de 9 meses, 91% das infecções se tornam indetectáveis em torno de 2 anos, a média aí de 18 meses, e em torno de 5 a 10% das infecções pelo HPV se tornam persistentes, né? Vão além de alguns anos. 15% das mulheres portadoras do vírus vão ter um Papa Nicolau anormal, vão ter um exame preventivo alterado, subsequente no decorrer de 5 anos depois que se identifica a presença do vírus. Então, para fechar esse resumo inicial, a gente sabe que os tipos de HPV se dividem em dois grandes grupos, né, de baixo risco, que estão associados 90% às lesões de baixo grau, apesar da gente saber que alguns tipos de baixo risco também estão associados a lesões de alto grau, mas uma porcentagem muito menor. Aproximadamente 15 tipos foram encontrados nos cânceres cervicais, são determinados como alto risco e que são responsáveis pelas lesões de alto grau, que são as lesões precursoras de câncer de colo. E na gravidez, o que muda no rastreio do colo do útero? Muda alguma coisa? O manejo é diferente? É isso que a gente está se propondo hoje a discutir aqui. Então, eu vou focar toda a nossa discussão em torno das nossas diretrizes. Né? Em algum momento ou outro eu vou citar alguma norma internacional, mas é importante que a gente entenda quais são as recomendações que regem para o nosso país. Né? Então, o nosso alvo é evitar o câncer de colo,
é a gente ter na cabeça que as diretrizes, elas são recomendações, elas não são leis, né? Você não é obrigada a seguir tudo que está ali, mas elas foram criadas para facilitar esse manejo de uma forma coerente e homogênea. Foi um documento criado com embasamento científico, né? Então, vale a pena a gente ter um conhecimento dele adequado para que a gente faça esse manejo de forma homogênea e adequada. Então, as gestantes, elas têm o mesmo risco que as mulheres não gestantes de apresentarem câncer de colo do útero ou as suas lesões precursoras. O achado dessas alterações durante o ciclo gravídico puerperal reflete a oportunidade do rastreamento durante o pré-natal. Ou seja, muitas vezes se aponta uma maior frequência desse diagnóstico na gravidez. Mas, na verdade, não é isso. Primeiro é que, muitas vezes, as mulheres, o período da vida em que elas mais são incluídas no rastreio é no período do pré-natal. Então, isso vale para nós, como clínicos também, de não perder a oportunidade, quando a gente recebe uma paciente para o pré-natal, né, checar se ela está em dia com esse rastreio, se ela tem algum exame alterado prévio. É muito comum a paciente chegar no pré-natal, às vezes ela leva um monte de exame e ela mostra lá uma citologia sugestiva de alto grau antiga. E aí a gente repete, dá negativa, a gente esquece aquele exame anterior. Isso não pode ser feito, né? Essa paciente merece ser investigada, mesmo que depois a gente tenha que ajustar esse segmento pelo tempo em que aquilo ocorreu, né? Mas não é, um exame negativo não vai anular um outro exame sugestivo de uma alteração maior, tá? A gente tem que pensar que o método de rastreio preconizado no nosso país é o exame compostológico, que é um exame que tem uma sensibilidade, especificidade mais baixas, né? A sensibilidade média de 58%, a especificidade média de 68%. A gente tem de 25% a 50% de exames falsos negativos. 2/3 dessas amostras colhidas desses exames são inadequadas, insatisfatórias. A gente tem que somar isso, a gente vai ver mais à frente, que as próprias alterações fisiológicas que ocorrem na gravidez também, muitas vezes, comprometem essa avaliação. Então, assim, as grávidas, a orientação para o rastreio do colo do útero na gestação são as mesmas para as mulheres não grávidas. Então, o método de rastreio é o exame compostológico, a periodicidade que ele deve ser feito a cada 3 anos, desde que ela tenha 2 exames negativos, com intervalo de 1 ano prévios, né? E o público-alvo são as mulheres na mesma faixa etária, 25 a 64 anos. E lembrar que a avaliação cervical só é indicada se já estiver na ocasião da próxima avaliação dessa mulher. O que eu estou dizendo? Antigamente, a gente tinha como rotina, né, no primeiro trimestre da gestação, no fim do primeiro trimestre, colher o exame de Papa Nicolau dessa paciente, independente da história prévia dela. A recomendação atual é que essa mulher só colhe o preventivo se estiver na época dela colher. Se ela tiver um exame 6 meses antes da gravidez e ela estiver em dia com esse exame, estiver com 2 exames consecutivos com intervalo de 1 ano, você não precisa colher esse preventivo de novo, tá? Não tem nada de diferente na recomendação nas nossas diretrizes para gestantes. Importante checar. A gestação, como um todo, é sempre um desafio, né? Tanto para a paciente como para nós, como clínicos. Então, a avaliação de triagem cervical anormal da neoplasia cervical na gravidez também nos impõe em algumas situações. A principal delas é a gente equilibrar, pesar o risco materno e os riscos fetais. E a prioridade, principalmente no manejo, nas indicações terapêuticas do colo do útero, é preservar o quê? A integridade cervical. Por quê? A gente sabe da proximidade, da cérvix ao feto, então é importante que a gente fique atento a preservar essa cérvix, o que vai nos levar a algumas modificações nas indicações terapêuticas, nos manejos terapêuticos, visando o quê? Uma maior viabilidade desse feto, para a gente não correr o risco de ter um parto prematuro, e, ao mesmo tempo, a gente não perder de vista a prioridade também, que é o bem-estar da mãe. Bom, em relação às mudanças fisiológicas que a gente tem na gravidez, fazendo um paralelo com a presença do HPV, o que ocorre na grávida de diferente? A gente sabe que existem algumas alterações na imunidade, são alterações temporárias, principalmente em relação à imunidade celular. Isso facilitaria a expressão clínica da infecção por HPV, de aquisição recente ou mesmo de estado latente, de evolução prolongada, o que levaria a gente a ter uma aceleração no crescimento rápido das lesões associadas ao HPV durante a gestação. Outras alterações importantes são as alterações que ocorrem na genitália, principalmente em relação às alterações hormonais que ocorrem na gravidez.
A gente vai ter um aumento da concentração de glicogênio, de estrogênio local ali na genitália, naquele epitélio, que vai também propiciar a proliferação dessas alterações associadas ao HPV. Existe uma detecção aumentada de HPV na gestação? Assim, é diferente a gente dizer se a gente detecta mais a infecção por HPV na gestação, não é igual a gente dizer que essas mulheres têm mais lesões por HPV. A ausência de um aumento nos achados citológicos relacionados com HPV na avaliação de Papa Nicolau de mulheres grávidas, comparada a não grávidas, confirma a prevalência semelhante ao HPV nos dois grupos, ou seja, a prevalência semelhante tanto nas mulheres não grávidas como nas grávidas. As mulheres que apresentam efetivamente a expressão do HPV podem ter apenas alterações subclínicas, ou vão apresentar verrugas genitais ou ainda as neoplasias cervicais detectáveis clinicamente. A expressão subclínica do HPV, assim como das mulheres não grávidas, é mais comum do que a expressão clínica, de fato, né, na gravidez, como uma verruga genital. São necessários estudos ainda prospectivos adicionais para se conhecer melhor a epidemiologia da infecção por HPV durante a gravidez. Ainda tem muitas situações em que a gente não tem uma comprovação científica adequada. Em relação às complicações potenciais das infecções por HPV durante a gravidez, em relação às expressões subclínicas, comparadas às expressões clínicas do HPV, não acarretam um risco grave. Muitas vezes a gente tem pequenos condilomas na cervix, na vagina ou da vulva, ou nas regiões perianais, que muitas vezes vão gerar mais um incômodo do que uma ameaça a essa paciente, com exceção dos casos que a gente tem um crescimento muito grande dessas lesões, a gente vai ver mais à frente. As neoplasias epitelial de alto grau associada ao HPV raramente influencia também a evolução final da gravidez. Estou deixando claro aqui que não há uma afecção mais catastrófica em relação a isso na gravidez. Em relação ao condiloma, que é a manifestação mais comum da infecção pelo HPV na gravidez, a incidência varia entre 11% e 51%. A gente observa uma proliferação com maior frequência e com maior velocidade, pelo que a gente já discutiu anteriormente, pela situação que a gravidez impõe na fisiologia dessa mulher. Existem relatos não comprovados que talvez essas lesões tenham uma maior resistência ao tratamento na gravidez. A regressão espontânea é comum no puerpério, é muito comum a gente ter uma grávida com lesões, a gente trata a lesão, os condilomas voltam, eles crescem. Muitas vezes a gente não consegue eliminar essas lesões até o parto e quando o bebê nasce, quando a gente vai reavaliar, as lesões já desapareceram. O diagnóstico dos condilomas na gestação é clínico, não é necessário encaminhamento para colposcopia para isso. A indicação de biópsia só se impõe no caso de dúvidas diagnósticas ou suspeita de malignidade, como lesões atípicas, ulceradas, uma pigmentação diferente, lesões que são fixas aos planos profundos ou são resistentes ao tratamento, né? De uma forma mais intensa. Outra questão importante é a gente ressaltar que o CDC não recomenda a avaliação do parceiro por rotina, exceto se esse homem tem suspeita de lesão ou se eles estão sintomáticos, né? Se tem algum ardor, algum prurido no pênis, então tem que ser avaliado em outra área do trato genital, ou quando isso for solicitado pela paciente, claro. Então, aqui, ó, são imagens mostrando um condiloma extenso na cervix, aqui é o orifício externo, né? Aqui no lábio anterior. Muitas vezes essa paciente não tem uma lesão grande, mas ela tem vários condilomas pequenos ao longo da parede vaginal, que também pode acabar gerando alguma intercorrência durante o parto. Os condilomas são extensos e volumosos, podem envolver a vulva e a vagina, como esse exemplo aqui, ó, que obstrui todo o introito, vai até a região perineal e até a região perianal. Qual é o problema de uma lesão como essa na iminência de um parto? É o risco de distócia, o risco de sangramento excessivo, né, que muitas vezes vai tornar necessária a realização de uma cesariana. Né? Muitas vezes aquela força de cisalhamento durante o trabalho de parto acaba rompendo, né, as paredes vaginais. Então, se você observar um excesso de lesões pequenas na parede ou lesões muito extensas, muitas vezes você vai indicar uma cesariana não porque você está preocupado com a infecção do feto, que a gente vai discutir, mas pelo risco de um sangramento excessivo. Na ausência de obstrução, a simples presença dos condilomas no trato genital inferior não é uma indicação de cesariana, tá? Muitas vezes a paciente não tem lesões tão extensas, mas tem lesões que ocupam toda a região do períneo, e nas situações em que seja indicado uma episiotomia ou que ocorra uma laceração espontânea, o fechamento dessa ferida é difícil, é uma área que fica friável, com bordos irregulares, então é uma situação delicada no pós-parto.
qual é o risco fetal da presença desses condilomas? A transmissão materno-fetal, a transmissão vertical, hoje tem relatos de que ocorre 55% a 73%. Existem 3 categorias de transmissão. Pode ocorrer na periconcepção, né, o período em torno da fertilização. Há relatos de detecção do HPV no endométrio, nas trompas uterinas e até nos ovários. Então, isso pode ocorrer antes da fertilização. Pode ocorrer durante o pré-natal, né? Muitos estudos, é um dado consistente, já mostrou a detecção do DNA HPV no líquido amniótico, nas membranas fetais, no sangue do cordão umbilical e nas células trofoblásticas da placenta. E a transmissão perinatal, claro. Bom, a infecção por HPV nos lactentes ela é transitória, ela é persistente em menos de 10% da mucosa oral e menos de 2% na mucosa genital. Quando esse lactente é infectado pelo HPV, a gente tem uma diminuição rápida desses níveis virais no primeiro ano de vida. A consequência mais grave e mais bem definida é a papilomatose respiratória recorrente de início juvenil, associada principalmente ao HPV tipo 6 e 11. Se manifesta em crianças, na maioria das vezes, até 5 anos. A idade média para o desenvolvimento desses papilomas laríneos é de 4,3 anos. E geralmente regride espontaneamente na idade adulta. Então, assim, apesar de mais de 50% das mães cujo filho apresentou papilomatose tenham tido condiloma no trato genital diagnosticado por ocasião do parto, o número significativo dessas mães apresentaram apenas infecções genitais subclínicas por HPV. Esse dado é de uma meta-análise enorme que foi realizada, acho que é uma das maiores meta-análises em relação à transmissão vertical, e que mostrou esse dado. Ou seja, o que ele está dizendo para mim é que a ausência do condiloma nessa mãe, muitas vezes, não protege esse lactente de uma infecção genital, tá? Em apenas 7 de cada 1.000 crianças cujas mães tinham histórias de verrugas genitais durante a gravidez vão apresentar a papilomatose. Aqui é uma imagem, uma papilomatose laríngea. Isso é um exemplo de uma criança que começou em torno de 2 anos com uma roquidão, um diagnóstico feito no ambulatório do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Ela começou a ficar rouca, e aí, na história, alguém foi investigar a história da mãe e acabou se identificando uma história de um tratamento. Por acaso, ela tinha tido lesões condilomatosas e foi feito esse diagnóstico. Então, os dados que eu apresentei antes, o que eu estou deixando claro aqui? Se eu sei que a transmissão pode ocorrer por via perinatal, durante a gestação, né? A cesariana não protege completamente os recém-nascidos em relação ao HPV. Então, devido ao baixo risco, a cesariana como profilaxia dessa papilomatose não é indicada em mulheres grávidas com HPV no trato genital inferior, mesmo que elas tenham condilomas presentes, tá bom? Até hoje, a gente ainda vê uma discussão em torno disso. Muitas vezes, a gente se vê diante dessa situação e fica inseguro em deixar um parto vaginal prosseguir. Então, se não tem risco de distócia, não tem risco de um sangramento excessivo, não existe uma indicação formal de cesariana, tá? A não ser nessas situações que eu citei. Esse outro trabalho, para deixar a gente um pouquinho mais incomodado, é uma revisão grande que mostrou que o teste positivo para HPV na mãe aumenta o risco de transmissão vertical para HPV, tá? Um risco relativo de 4,8. Foi observado maior risco de infecção por HPV após o parto vaginal, comparado ao parto cesáreo. A taxa de positividade para DNA do HPV em amostras do recém-nascido não indica infecção, pode indicar só uma contaminação. Conclui-se que a transmissão perinatal pode ocorrer e após o parto vaginal o risco de exposição ao vírus é maior do que a cesariana. Né? Mas então por que eu estou dizendo que não é indicação de cesárea? Pelo que a gente viu antes. Né? Na maioria das vezes a gente está falando de infecção e de uma infecção transitória, tá? Que não justifica, né? O risco não justifica a imposição da cesárea. Então, por que tratar as verrugas genitais na gestação? Para erradicar essa lesão clínica, para estimular o sistema imune, né, dessa paciente, para o reconhecimento viral e a supressão dessa replicação dessas alterações, até para que essas alterações que fiquem ali não cresçam mais, não atinjam um tamanho muito enorme, que é o que a gente costuma ver em muitas situações. É justificável o tratamento de qualquer lesão condilomatose na gestação, visando a ausência de lesões no momento do parto, e a gente já viu por quê. Né? Muitas vezes a paciente chega na gente já com uma evolução prolongada daquelas lesões, com lesões enormes, que poderiam ter sido resolvidas de forma muito menos invasiva lá no começo. Né? Então, o objetivo é isso, é não expor essa paciente a condutas mais invasivas e também diminuir o risco de transmissão.
E o tratamento de condilomatose na gestação? Pode ser feito por destruição química ou física das lesões, pode ser feito por terapia imunológica ou ainda por excisão cirúrgica, que está mais reservada aos casos de lesões muito grandes. E como é que eu vou escolher a melhor estratégia? Isso é baseado no número e na extensão das lesões, né? E pelo local que está acometendo nessa paciente. Em relação aos tratamentos tópicos, a primeira escolha ainda é o nosso bom e velho ácido tricloracético, na concentração de 80% a 90%. Não é necessário concentrações menores. Né? Muitas vezes a gente vê, não é infrequente a gente vê as pessoas usando concentrações menores e aí aquelas lesões demoram a desaparecer e mais o crescimento rápido associado, a gente acaba não tendo uma resposta adequada. As taxas de cura são altas, 70% a 80%, não são absorvidas sistemicamente, o que torna seguro o uso na gravidez. A taxa de recorrência é de 36%, depende da administração médica, a aplicação semanal é recomendado pelo menos 4 a 6 semanas ou até sumir. A gente não pode subestimar o uso do TCA, gente. O TCA, ele queima mesmo, tem que ser passado com cuidado. Eu passo com um palitinho envolvido no algodão, boto ali na pontinha da lesão, porque ele pode causar, assim, os efeitos colaterais ruins. Os efeitos colaterais mais expressivos são os locais, né? A queimadura de tecidos adjacentes, muitas vezes fazem queimaduras enormes, né? A grávida já tem aquela área ali mais sensível. Ter sempre por perto um bicarbonato de sódio, que pode agir como neutralizante, tá? E sempre ficar atento ao tratamento com uma condilomatose, que às vezes é pequena, mas é extensa. A gente tem que aplicar o TCA por várias semanas. O risco dessa paciente depois desenvolver uma vulvodínia não é pouco expressivo. Então, a gente tem que ficar atento em qual repercussão esse nosso tratamento vai gerar, tá? Não subestime o TCA. Em relação aos outros agentes químicos, a gente tem a podofilina, que é contraindicada na gestação, baixa eficácia, elevada toxicidade. O 5-fluoracil também não é aprovado pela FDA, também contraindicado. E o imiquimod, que é o ICSIO, né, um imunomodulador, pode ser aplicado pela paciente não grávida, não é liberado para uso na gestação porque a gente não tem estudo suficiente. A teoria seria que ele iria ativar o sistema imunológico causado, essa droga ativaria o sistema imunológico, e com isso resolveria resoluções na gestante também. Mas esses dados restritos a relatos de caso, então não é recomendado o uso. E as terapias cirúrgicas, a gente tem a excisão, a eletrocoagulação, a crioterapia, todas com alto índice de cura, 50% a 90%, baixas taxas de recorrência, 25% a 35% em 6 meses, e ambos são seguros para o concepto. A terapia com laser de CO2 também tem sido levantada como uma possibilidade, mas mais indicada aos casos refratários aos tratamentos convencionais, não tem nenhuma contraindicação na gestação, mas é uma técnica de alto custo, né? E tem taxas de cura semelhantes a uma excisão cirúrgica ou as outras técnicas. Esse caso aqui foi de uma paciente que a gente tratou lá nos servidores, no ambulatório. Ela chegou com essa lesão bem extensa, se interrogou um carcinoma verrucoso, inclusive com uma indicação de vulvectomia. A gente levou para o centro cirúrgico, foi muita paciência, muito cuidado, foi um tempo único, e esse aqui é como é que ficou a vulva dela. Né? Então, esse caso aqui, por exemplo, a gente biopsiou previamente, porque eu mesmo fiquei na dúvida se não era um carcinoma verrucoso, mas um caso de sucesso, assim, que nos trouxe muita felicidade, porque depois ela ficou com uns condilomazinhos aqui que eu tirei com TCA. Mas é inacreditável, mas eu juro que é a mesma paciente. Bom, não esquecer que, mesmo em relação às gestantes, o padrão ouro de diagnóstico é o tripé, colpostologia, colposcopia e histologia. E como é que a gente... Quais são as repercussões da neoplasia intraepitelial cervical na gestação, né, da NIC? A incidência de NIC na gravidez varia em diferentes populações de pacientes, assim como em mulheres não grávidas. A incidência em mulheres de idade comparável não é mais alta que nas mulheres que não estejam grávidas, 3,4% a 10%. O predomínio na gestação também é de NIC1 ou outras evidências de infecção por HPV. As alterações de alto grau são mais raras e ocorrem com uma frequência consistente, com a encontrada na mulher não grávida. Depende também da idade e da história de avaliação de triagem anterior. Né? A frequência 0,1% a 1,8%. E em relação à história natural da NIC, das neoplasias intraepiteliais na gestação, essa coorte realizada em 2010, na Finlândia, foi um estudo retrospectivo de mulheres grávidas encaminhadas para colposcopia de 2004 a 2007, em 4 centros acadêmicos. O objetivo era identificar os indicadores prognósticos associados à regressão pós-parto, displasia cervical, diagnosticada na gravidez, e observou-se uma baixa frequência de progressão da neoplasia intraepitelial cervical,
comprovada por biópsia nos períodos intraparto e após parto. Foi observado também uma alta frequência de resolução espontânea. Então, o acompanhamento pós-parto dessas pacientes, né, que foram acompanhadas posteriormente, até 61% reverteram ao normal e não houve progressão para carcinoma durante a gravidez. Pacientes que apresentaram na gravidez com postologia, com diagnóstico digestivo de alto grau, 53% regrediram para normal e 31% persistiu. Em relação aos pacientes que tinham na gravidez com postologia de alterações menores, 16% regrediram para normal. Mostrando aqui também que não há grande diferença na história natural da neoplasia intraepitelial cervical, e o que a gente vai ver mais à frente também é que protelar o tratamento na gestação, né, para o pós-parto, não é colocar essa paciente em risco, pelo contrário. Esse outro estudo envolvendo 305 gestantes, 25% de todas as gradações de NIC regrediram da gravidez no período pós-parto, 47% persistiram e 28% apresentaram progressão. Dessas, 1% para carcinoma microinvasor. Mas não tem como a gente garantir se essas que progrediram, na verdade, progrediram ou se foram lesões que não foram observadas durante a colposcopia na gravidez. A neoplasia intraepitelial cervical não evolui para uma doença de alto grau ou câncer durante o período gestacional de 9 meses, com rapidez maior do que os níveis dessas alterações de gravidade comparável em mulheres não grávidas. A neoplasia intraepitelial cervical comprovada por biópsia da gestação não justifica a interrupção da gestação, tá? Então, eu estou repetindo isso aqui, botei esses dois trabalhos para isso ficar claro na nossa cabeça, para que a gente tenha segurança no manejo das gestantes com esse tipo de alteração. Quais são as complicações da neoplasia intraepitelial cervical na gravidez? Praticamente não há complicações, como que eu mostrei, mas qual é a grande complicação? A grande complicação é a que a gente pode causar, né? É o manejo indevido dessas alterações na gravidez. Isso gera, o que é mais nocivo são as alterações psicológicas dessa paciente, a ansiedade que um diagnóstico desse mal manejado pode gerar. É nossa obrigação ter consciência desses dados, ter conhecimento, né? E para que a gente acredite nisso. Se a gente acreditar nessa história natural, na evolução da doença, a nossa paciente vai acreditar também. Então, é importante que a gente enfatize a natureza não invasiva das neoplasias intraepiteliais cervicais na gravidez, comunicar a importância do acompanhamento segundo as recomendações, incluindo a avaliação no pós-parto. Muitas vezes, essas pacientes, depois que têm um neném, deixam isso para lá e não voltam, voltam anos depois. Então, é obrigação nossa ir atrás dessas pacientes, seja no serviço privado, seja no SUS, no serviço público. A avaliação colposcópica mais conservadora e a ausência de procedimentos com bisturi a frio tornou muito menor a morbidade associada à avaliação da neoplasia intraepitelial cervical quando isso se torna necessário. Como eu falei antes, a gente tem uma série de modificações do trato genital inferior, né? Antes da gente entrar nas alterações de fato das citologias, eu queria deixar isso aqui marcado para que a gente entenda o que acontece. Então, na gravidez, devido ao aumento do fluxo uterino, né, para o crescimento fetal, a gente tem um aumento dessa vascularização cervical, o colo muitas vezes fica com uma tonalidade azulada, né, então ele fica muito vascularizado, a parte vaginal da CF se amolece gradualmente durante a gravidez, até o início do apagamento cervical. O epitélio endocervical prolifera, a gente observa um muco muito espesso, abundante, congelado, produz o tampão mucoso, que vai isolar certos patógenos indesejados, mas que, por outro lado, torna muito difícil a avaliação colposcópica quando é necessária. Aqui, ó, é um colo de uma grávida, em torno de 20 semanas, a gente vê um epitélio endocervical aqui bem exposto, né, exuberante, aqui esse muco espesso, que é um problema. A gente tenta tirar, não consegue, e quando insiste um pouco mais, sangra, é um colo friável, né? Então, além das alterações macroscópicas que isso pode causar, lógico que isso também pode levar a gente a algumas intercorrências da parte microscópica. Então, a gente tem essa reversão grande do epitélio. Olha, é difícil olhar esse colo aqui e não achar que essa paciente tem alguma coisa nesse epitélio glandular. É muito difícil a diferenciação de doença glandular na gestação, porque as criptas ficam assim exuberantes, elas já têm uma certa reação fraca, mas na gravidez isso é mais evidente, né? Fica essas vilosidades, grandes vilosidades recobertas por esse epitélio colunar, chamam muita atenção. Então, em relação ao exame colpostológico, ele preserva, apesar de todas as alterações exuberantes, né, no colo, o exame colpostológico preserva a precisão diagnóstica dos exames, a sua precisão diagnóstica é preservada na gestação, é seguro usar a escova endocervical,
Antigamente, a gente muitas vezes não se recomendava a coleta do cervical na gravidez, até porque se pressupunha que aquela zona de transformação tão exposta, né, dificilmente a gente não teria célula cervical naquela coleta. Então, não seria necessário colher do canal, mas não há nenhum problema. A interpretação é semelhante às mulheres não grávidas desse exame. Importante fornecer a história clínica para o citopatologista. A gente viu o que acontece no colo, nas células dessa paciente. Muitas vezes a gente pode obter amostras de grandes áreas de metaplasia escamosa, alterações também, pode ter alteração na proporção dos tipos de células cervicais e levar a um diagnóstico citopatológico exagerado. Então, é importante informar o citopatologista dessas alterações, tá? Na lâmina podem ser vistas células deciduais, são grandes, hipervascularizadas, com citoplasma que se corre de forma variável e apresentam um grande núcleo, né, levando a uma confusão como a neoplasia ou uma alteração reparativa. Por isso é importante avisar ao citopatologista que você está encaminhando, que trata-se de uma lâmina de uma paciente grávida. A decidualização do estroma ocorre no segundo e terceiro trimestre, 30% da gestação. O tecido decidual também pode simular a colposcopia como uma projeção exofítica irregular da superfície cervical. Vou mostrar uma imagem, vai ser mais fácil a gente fixar isso. Muitas vezes a gente tem vasos sanguíneos também que podem ser vistos na decídua, podem confundir com o diagnóstico de vasos atípicos de um carcinoma. Isso aqui é uma imagem de uma deciduose visível numa paciente, também em torno de 20 e poucas semanas. A princípio, até no exame especular, muitas vezes eu recebo muita paciente encaminhada como colo suspeito por um colo com esse aspecto. Isso nada mais é do que a decídua. Né? Ela é frágil, sangra, muitas vezes a gente vê vasos atípicos também nessa região, então é difícil a diferenciação realmente. O que a gente observa é que a gente não tem outros sinais de doença invasora, né? Não tem necrose, não tem ominosão, não tem vasos assim, atípicos mais característicos. Então, vamos lá, vamos rapidinho passar pelas recomendações. O que a gente faz quando os pacientes grávidos apresentam as alterações citopatológicas? Quando a paciente apresenta um preventivo com atipias escamosas, significado indeterminado, chamado ASCII-US, né, possivelmente não neoplásicos, é uma alteração de alta prevalência, né, entre os exames alterados, corresponde a 48,8% de todos os exames alterados. Isso é uma estatística de um estudo feito no Brasil, de um levantamento no Brasil em 2013. Colpostologias com esse resultado apresentam uma prevalência de 6,4% a 11,9% de lesões de alto grau e baixa prevalência de câncer, 0,1% a 0,2%. Então, o manejo das pacientes com esse tipo de alteração é semelhante às mulheres não grávidas, tá? Essas pacientes vão repetir, mulheres com menos de 30 anos, elas vão repetir o exame em 12 meses, e mulheres com mais de 30 anos vão repetir em 6 meses. Então, se essa mulher está grávida, está dentro do rastreio, apareceu com uma citologia de ascos, a recomendação é repetir em 6 meses, né, se ela tiver mais de 30 anos. Se aquilo vai passar da gestação, essa avaliação vai ser feita depois, tá? Não tem necessidade de abreviar esse intervalo. E se às vezes a paciente já tem uma alteração dessa anteriormente, ou ela acaba repetindo durante a gravidez, se essa alteração persiste, ela vai ser encaminhada à colposcopia. O objetivo da colposcopia é afastar a doença invasora. Então, só nessa hipótese vai ser realizada alguma biópsia nessa paciente. Né? Se não tiver nada, ela vai ser reavaliada. Se, por acaso, houver uma suspeita de lesão de alto grau, ela vai ser reavaliada 90 dias após o parto. Né? Se a gente avaliar e ver que é uma alteração menor ou essa colposcopia foi negativa, ela vai seguir o curso normal e não precisa reavaliação durante a gravidez. Quando a paciente tem células escamosas atípicas, mas que a gente não pode excluir lesão de alto grau, né, como o risco de lesão de alto grau nessas pacientes é maior, prevalência de 12,2% a 68%, a conduta é diferente. É um diagnóstico menos frequente, entre todos os exames realizados, 0,2%, entre os exames alterados, 8,8%. Nesse caso, 13% de lesões de alto grau em gestantes com diagnóstico citopatológico de ASCH. O maior número de células metaplásicas pode mimetizar esse diagnóstico. Muitas vezes esse preventivo sugere um diagnóstico exagerado por questão dessa metaplasia extensa. A conduta é a colposcopia imediata, mesma coisa. Só vai se realizar biópsia se houver sinal de doença invasora. Se não, mesmo que a gente identifique que essa paciente tem uma alteração com aspecto de alteração maior, de lesão de alto grau, a paciente vai ser reavaliada 90 dias pós-parto, tá? Quando essa paciente tem uma suspeita de atipia glandular, seja ela possivelmente não neoplásica ou não podendo excluir lesão endotelial de alto grau, vai ser encaminhada imediatamente para a colposcopia.
É um diagnóstico pouco frequente, mas ele tem que ser considerado pela possibilidade da gente estar diante de uma neoplasia intraepitelial escamosa, ou de adenocarcinoma in situ ou invasor do colo, ou ainda adenocarcinoma de endométrio, e mais raramente ainda de neoplasias extrauterinas, além de outras derivações müllerianas. Então, é um diagnóstico pouco frequente, mas é importante, né? Muitas vezes o diagnóstico de adeno também é difícil. Realizar a biópsia apenas se houver suspeita de doença invasora, e a paciente deve ser reavaliada em 90 dias pós-parto. Então, ou seja, não muda nada. Gestante apresentando uma citologia sugestiva de baixo grau, o segundo diagnóstico citopatológico mais frequente. Lembrar que a lesão de baixo grau nada mais é do que uma manifestação citológica da infecção causada pelo HPV. Atualmente, a gente não considera mais a lesão de baixo grau como uma lesão precursora, tá? O verdadeiro precursor do câncer de colo do útero é o NIC3, o NIC2 também, mas existem NIC2 e NIC2. E a gente tem uma alteração de alta prevalência, de alto potencial de regressão. Então, acreditem nisso. Não se assustem com esse diagnóstico durante a gravidez, não assustem suas pacientes. A conduta é a mesma. É um dado consistente de que quase 50% das lesões de baixo grau regridem após 24 meses, 0,2% evoluem para carcinoma invasor. Ou seja, é muito pequeno esse número, tá? Isso não é diferente na gravidez, então a conduta é a mesma porque mulheres não grávidas. A gente vai repetir esse preventivo em 6 meses na unidade básica de saúde. Oi? Desculpa. Em caso de 2 exames consecutivos negativos de rotina, uma das citologias de repetição em 12 meses for positiva, nesse intervalo de 6 meses, ela é encaminhada para colposcopia. Se for negativa, ok, e só vai ser biopsiada na suspeita de alteração invasora. Há uma dificuldade na interpretação dos achados colposcópicos, né? A gente vai ver que tem diagnósticos classificados como maiores, então muitas vezes alterações menores têm um aspecto mais suspeito. Por isso é tão importante, desde o momento que a gente avalia uma paciente, afasta uma lesão invasora nela, com esse paciente gestante que tem esse diagnóstico na citologia, a gente não ficar reavaliando essa paciente durante a gravidez, porque a chance de um sobrediagnóstico, sobretratamento é muito grande, tá? Em relação aos pacientes com citologia de lesão de alto grau, a prevalência é entre os exames alterados 9,1%, entre todos os exames 0,6%. A gente sabe que 70% a 75% das mulheres com laudo citopatológico de alto grau apresentam confirmação citopatológica desse grau de doença. E 1 a 2% de carcinoma invasor. Isso não é diferente na gravidez, mas o manejo é o mesmo. Vai imediatamente para a colposcopia, tá? O objetivo, mais uma vez, afastar a lesão invasora. E se for necessária a biópsia, se a gente está suspeito de mudança invasora, esse procedimento ele é seguro, sabendo que a gente tem uma maior probabilidade de sangramento, mas isso tem que ser avaliado por um profissional experiente. Não muda nada em relação às vias de parto, não existe contraindicação ao parto vaginal em pacientes com presença de neoplasia intraepiteliais cervicais, tá? Só para deixar claro aqui, puxar minha sardinha com os obstetras. E quando a paciente tem uma suspeita de lesão intraepitelial de alto grau, não podendo excluir microinvasão ou carcinoma epidermoide invasor. No Brasil, é um diagnóstico pouco frequente, realizado em 0,03% microinvasor e 0,01% de carcinoma epidermoide invasor, entre todos os exames, e entre os alterados, 0,9% microinvasor e 0,5% de carcinoma epidermoide invasor. Não há evidência de progressão de lesões microinvasoras na gestação, né, de progressão diferente em relação às mulheres não grávidas. A conduta é a colposcopia imediata, pode ser realizada em qualquer momento da gestação, e a mesma orientação. A biópsia só vai ser realizada na suspeita de lesão invasora, tá? A paciente também vai ser reavaliada 90 dias após o parto, ainda na unidade secundária, para confirmação diagnóstica e decisão terapêutica. No caso da suspeita de adenocarcinoma in situ e invasor, também um diagnóstico de baixa frequência, todos os exames alterados 0,9%. 50% dos casos de adenocarcinoma in situ podem coexistir com lesões escamosas pré-invasivas ou carcinoma invasivo, dificultando esse diagnóstico, né? É importante a avaliação dessa paciente. 48% a 69% das mulheres com laudo citopatológico sugestivo dessa alteração apresentam confirmação da lesão no exame citopatológico, então os 40% apresentam laudo de invasão. Tanto no caso de suspeita de atrofia glandular, como no caso de suspeita de adenocarcinoma, in situ invasor, em mulheres não grávidas, a gente investiga o endométrio, mas isso não é factível durante a gestação, né? O manejo é semelhante, colposcopia imediata, e aí, no caso de suspeita de doença invasora, a biópsia vai ser realizada, pode ser realizada em qualquer momento da gestação, e mesma orientação. Se não houver suspeita de doença invasora, vai ser reavaliada em 90 dias pós-parto. E a colposcopia na gestação? Como é que fica? O objetivo a gente já falou, diagnosticar ou afastar câncer. A biópsia só será realizada se houver suspeita de câncer, de doença invasora.
As etapas da colposcopia técnica não se alteram na gestação. Apesar da dificuldade, é obrigatório que a cervix seja toda visualizada, por mais que seja difícil. Há uma pequena propensão de a gente interpretar como de gravidade maior as neoplasias cervicais na gravidez. Isso é examinador dependente. Até para os colposcopistas mais experientes, é uma avaliação difícil. A discriminação precisa entre uma lesão de baixo grau e alto grau não é importante nessa situação. Por quê? O que a gente viu? É importante a gente afastar a doença invasora. Se é doença de baixo grau, se é doença de alto grau, não vai mudar a sua conduta e você não está colocando essa paciente em risco. Então, muitas vezes, a gente vê uma alteração, ela parece um pouco mais importante, a citologia sugere baixo grau, mas você acha que o aspecto de alto grau, ok, não muda. O que o colposcopista tem que estar seguro é que essa paciente não tem uma doença invasora, tá? Reavaliação no puerpério. Quando necessário, a coleta do material histológico é segura, mas deve ser cautelosa. A gente faz o mínimo de espécies possíveis, né? Tira os fragmentos o menor possível também, né? Tendo sangramento com a maior complicação. Qual é o problema da visualização do colo na gravidez? A gente já falou que fica tudo edemaciado, infiltrado, vascularizado. Então, ó, a gente tem as paredes vaginais que muitas vezes ficam prolapsadas, aqui dificultam a visualização dessa cervix toda. E quando a gente tenta manejar esse colo, ele sangra. Aqui um sangramento, sangra fácil, dificulta a avaliação. Muitas lesões, é difícil essa diferenciação do câncer invasor, que é o nosso principal objetivo. Essa imagem, por exemplo, nada mais é do que um condiloma, né, uma lesão exofítica grande, que é difícil a gente diferenciar de um câncer, né, invasor no colo. Né? Então, muitas vezes a gente fica na dúvida se vale a pena biopsiar ou não, né? E aí o que vai direcionar a nossa conduta são os outros achados favoráveis à invasão ou não, mas é um diagnóstico, às vezes, difícil da gente selar com segurança. Aqui, ó, a gente pode ver uma paciente, uma gestante com uma alteração menor. Geralmente, as lesões com NIC1 têm a mesma aparência em mulheres grávidas e não grávidas. Essa aqui, ó, é mole, tá vendo? Uma alteração acetobranca tênue, que é o tipo de lesão de baixo grau. Ok, agora olha essa próxima imagem. Também é uma paciente com NIC1, difícil diferenciar esses dois colos. Aqui a gente tem uma paciente com uma alteração de baixo grau, né, uma acetorreação tênue, mas o colo fica tão engurgitado, tão edemaciado, que isso parece mais exuberante, é mais exuberante, né? E aí, difícil diferenciar. E aqui, ó, uma paciente com uma metaplasia escamosa imatura. Não é uma lesão de baixo grau. Muitas vezes o Lugol vai ajudar nessa diferenciação. Ah, mas e aí? É baixo grau ou metaplasia escamosa imatura? Tanto faz. Afastou a invasão? Não vai biopsiar? Orienta a conduta. Aqui, outra lesão de baixo grau. Estou querendo mostrar aqui como é fácil a confusão nesse diagnóstico. Aqui também uma paciente com baixo grau, a gente vê um mosaico aqui, é um mosaico fino, né? Mas é um colo também hiperemiado, com muita vascularização, mas também em baixo grau essas imagens. Aqui, ó, esse colo aqui, ambos eram pacientes com citologias sugestivas de alto grau. Aqui, uma paciente com uma lesão de alto grau, a gente vê esses vasos exuberantes, os vasos estão quase desnudos a imagem, né? Comparado aqui, ó, com câncer de colo invasor. Qual é a diferença aqui? A gente tem atipias vasculares. Aqui esses vasos estão mais exuberantes, mas aqui a gente tem os vasos enovelados, a gente tem uma interrupção de trajeto, que depois eu vou mostrar os sinais de invasão. A gente tem uma erosão aqui em cima que a foto não pegou muito bem, mas comparando esses dois colos, é difícil dizer aonde está o câncer, né? Aqui uma paciente, duas pacientes diferentes, com diagnóstico citológico sugestivo de lesão de alto grau. Aqui menos evidente, né? Umas lesões, uma outra área mais acetobranca densa, outras mais tênues, tem um pontilhado grosseiro aqui no meio. E aqui uma lesão mais evidente, né? Essa aqui é mais fácil, não tem sinal de invasão, uma lesão de alto grau. Então, para a gente mostrar o aspecto, não quis ficar me detendo a essa diferenciação colposcópica, não era esse o objetivo. Mas eu queria que vocês vissem as imagens que a gente observa na gravidez. Aqui, ó, são lesões, pacientes também com citologia sugestiva de lesão de alto grau. Isso aqui nada mais é que uma deciduose, né? Vai dizer que isso não é uma lesão carcinomatosa. Aqui a gente vê uma alteração de alto grau, era um NIC2. Essa imagem é de um acervo de um livro, que eu vou citar depois. E aqui também, ó, tá? Só para chamar a atenção dessas alterações. Nesse caso, a gente vê uma paciente que tem uma alteração de alto grau, aqui, ocupando esses dois quadrantes. E aqui do lado, a gente vê uma
uma alteração típica de deciduose, a decídua exposta aqui. Também difícil diferenciar, principalmente quando a gente vê uma alteração de alto grau próximo. E aqui, ó, nessa imagem, é um carcinoma microinvasor. O microinvasor, assim como na mulher não gestante, é difícil esse diagnóstico colposcópio. A gente não tem um aspecto típico. Muitas vezes o que a gente vê são alterações maiores, extensas, que ocupam uma área grande do colo, né, leva a gente a pensar nesse diagnóstico. Mas a mesma coisa, não tem sinal de invasão, tem um vaso aqui mais, isso aqui não é um sangramento, é um vaso mais exuberante que sangrou e escorreu aqui, mas aqui é um carcinoma microinvasor e aqui um colo apenas com uma lesão precursora e uma descida exposta. E a colposcopia do carcinoma cervical na gestação? A gente tem que ficar atento para toda causa de toda paciente grávida que tem um sangramento transvaginal inexplicado por causa obstétrica. Já afastou todas as causas obstétricas, essa paciente continua apresentando um sangramento. Às vezes a gente olha aquele colo, mas o colo da grávida fica assim, demasiado, engurgitado, vascularizado, está sangrando da gravidez. Nem sempre. Né? Se você não está seguro, esse colo está atípico, essa paciente tem um sangramento persistente, que você não identificou nenhuma causa obstétrica, placenta prévia, ameaça de parto prematuro, o que for, ela tem indicação de colposcopia. Para quê? Para afastar um carcinoma invasor oculto. Tá bom? Atenção aos pacientes fora de faixa etária de rastreio. Muitas vezes a gente, a faixa de etária que as mulheres engravidam são pacientes jovens. As mulheres a menos de 25 anos não estão incluídas no rastreio. E o fato de elas não estarem no rastreio não as expõe ao maior risco, porque a gente sabe que os tipos de carcinoma que acometem essas mulheres com menos de 25 anos são quase um outro tipo biológico. São tão agressivos que vários estudos, um dado consistente já mostrou que a repetição de citologia em pacientes com menos de 25 anos não protege essa mulher de um diagnóstico à frente. Então, essas pacientes, quando elas abrem o quadro de um carcinoma escamoso invasor, é uma paciente que já chega sangrando, com alterações assim, muito evidentes no colo, né? Então, atenção a essas pacientes jovens, tá? Carcinoma mais comum na gestação, difícil diagnóstico, é o carcinoma de colo, né? O mais comum. Mas é raro, apesar de ser mais comum na gravidez, acomete 1 a 1.200 a 1 a 10.000 gestações. 3% dos casos são diagnosticados na gestação desse tipo de câncer. O carcinoma escamocelular celular, assim como na não grávida, constitui a maioria desses casos, 80%, e o adenocarcinoma corresponde aos restantes, todos 20 a 30%. E diante de um caso de confirmação do diagnóstico de carcinoma numa grávida, essa abordagem é multidisciplinar, tem que ser acionado o oncologista imediatamente, tá? E o caso e o manejo vai ser discutido junto à oncologia. E aqui, olha, é a suspeita de invasão. Isso a gente tem que ter na cabeça, né? A gente muitas vezes não precisa de uma colposcopia para suspeitar de um colo. Quem nunca viu um câncer de colo do útero? Né? Não sei quando tem aquela erosão enorme, né? Se a gente nunca viu, a gente não sabe o que a gente está procurando. Então, assim, vamos começar pelos vasos atípicos que a gente fala tanto. São vasos frágeis, superfície irregular. Aqui, ó, dá para ver bem. São vasos desnudos. Parece que alguém veio aqui e dissecou esse vaso. Isso é consequente da necrose. A gente vê vasos que mudam de calibre bruscamente. Às vezes, aqui não dá para ver bem na foto, mas é um colo grosso, daqui a pouco ele afina. Uma interrupção de trajeto aqui, ó. O vaso está aqui, interrompe aqui, continua aqui. Necrose. E aqui uma alteração mais evidente, apontando aqui os vasos atípicos. Aqui tem esse tecido já mais de aspecto cerebroide, né, na superfície cervical. Então, a gente tem uma neoplasia tumoral bem grosseira. As ulcerações, as erosões, né, também são evidentes. Aqui uma imagem dos vasos atípicos. Essa aqui é clássica, né, assim, esse novelamento, esses vasos em saca-rolha. Também várias interrupções de trajeto, vasos em vírgula. Tem aqui, 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 tá? Aqui é a mesma coisa. Tá? Só para a gente ter essas imagens na cabeça e saber o que a gente está procurando. Essa última imagem, eu estou terminando, é de uma paciente que eu recebi na semana passada. Essa é uma imagem minha. Uma paciente veio encaminhada pelo médico assistente porque apresentou na gravidez uma colpocitologia sugestiva de carcinoma pneumóide invasor. A pessoa encaminhou, mas achando que não tinha muita chance dela ter nada, que era um exagero do preventivo diante das alterações cervicais na gravidez. Mas se a gente olhar bem, ó, aqui eu não tinha passado nada, só tinha limpado com soro. O colo com uma vascularização muito exuberante, um vaso calibroso aqui, uma interrupção aqui do trajeto. Não era um colo que não chamasse atenção. E o ácido acético, aqui,
um diagnóstico bem mais evidente, essa área setobranca densa, extensa, até a periferia do colo, biopsiei, carcinoma confirmado. Foi encaminhada agora uma paciente primeira gravidez, paciente 30 anos. E é isso. Vamos abrir para discussão. Oi, Rebeca, foi ótimo. Nossa, obrigada, adorei. Só ainda te